Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários que eu venho fazendo sobre livros diversos, filmes também, né? Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre o Taxi Driver, a análise do Travis Bickle, aquele personagem do Martin Scorsese, né? Eu vou deixar aqui para vocês conferirem. Mas hoje eu quero voltar a falar da literatura, voltar a falar dos livros, né? E eu quero falar de um autor em específico que me chamou muito a atenção, né? O Alain de Benoist. Alain de Benoist, que escreveu esse livro aqui, Para Além dos Direitos Humanos. O Alain de Benoist, ele é um autor francês, um escritor intelectual da atualidade, está na ativa, francês, né? Que incomoda muita gente, porque ele tece grandes críticas ao globalismo. Ele já teve um encontro e uma espécie de encontro intelectual também e imbricação com o duginismo do Alexander Dugin, que é um grande intelectual russo, né? E ele é o fundador do que nós chamamos de Nouvelle Droite. Nouvelle Droite seria a nova direita, né? Mas essa direita do Benoist não é aquela direita liberal e nem aquela liberal conservadora. E por isso que nesse livro aqui ele vai tecer grandes críticas ao liberalismo, que ele considera a ideologia que fundamenta a argamassa da ideologia dos direitos humanos, como os direitos humanos são usados como uma escusa por aqueles novos iluministas, os novos imperialistas, que da mesma forma que existiu o fardo do homem branco no século XIX e a missão civilizatória que os países europeus achavam que eles tinham, esse destino manifesto de levar a luz aos rincões obscuros do obscurantismo do globo, né, do planeta, da mesma forma a gente faz hoje com o discurso dos direitos humanos, né? Ele é de um grupo chamado Grèce, né? Um grupo de estudos chamado Grèce, que foi um grupo muito famoso ali na Europa, um grupo europeu de pesquisa, né? O Alain de Benoist também tem uma coisa curiosa. Ele é o francês que tem o maior acervo, a maior biblioteca privada do país, se eu não me engano. Ele tem mais de 250 mil títulos, e títulos muito raros também, alguns muito raros. Então ele tem uma biblioteca invejável, né? Uma biblioteca particular, privada, né? Invejável, até maior que muitas públicas de muitos países, né? Bom, nesse livro, o Alain de Benoist começa falando que os direitos humanos, eles se tornaram uma espécie de universalismo, né? O discurso dos direitos humanos, ele se tornou universal, né? Acontece que cada povo tem uma tradição, tem uma história e tem as suas singularidades. Quando você passa a olhar algo pelo universal, você faz uma dedução do todo para a parte, né? Só que nós deveríamos olhar as partes. Também existe o exercício da parte ao todo, a metonímia, vamos dizer assim, né? Que seria da parte que vai para o todo. O exercício da história é muito dedutivista, é do todo que vai para a parte. E o discurso dos direitos humanos, quando ele se torna universal, e o sonho audaz de muitos, até globalistas, de um país, de um mundo unificado, com apenas uma Constituição, né, uma Constituição mundial, um Estado mundial, um Estado universal, né, que não deixa de ser uma utopia, é claro, né, ele sobrepuja as singularidades de cada nação. E no prefácio desse livro, o Rafael, né, ele vai fazer um texto falando sobre a questão da multipolaridade, né? Como esse discurso universalista, seja dos direitos humanos, seja do liberalismo, ou seja até da ideologia de mercado, ela anula as singularidades de cada local do mundo e as verdadeiras diversidades. Para que haja verdadeira diversidade cultural, é preciso não olhar de uma forma universal esse cosmopolitismo, mas sim preservar as suas singularidades. E nessa preservação das singularidades está um conceito do filósofo Martin Heidegger, que é o Dasein. O Dasein é o ser aí. Grande parte da filosofia do século XIX
é em relação ao ser e o ente, né? Quando aparecem as subjetividades, né? O individualismo acentuado do liberalismo, ele faz com que o indivíduo ele seja totalmente subjetivo. E os direitos que esse indivíduo tem são direitos muitas vezes ligados às necessidades desse indivíduo. É diferente da noção de direito, por exemplo, que existia para os romanos ou até mesmo para os gregos, que era o direito da coletividade, né? Os gregos não tinham essa noção de individualismo. A noção de indivíduo ela vai surgir muito na Idade Moderna e muito por conta da igreja. Eu já vou falar, por conta do cristianismo surge essa ideia de individualidade, até mesmo pela noção da alma, coisa mais interiorizada e tudo mais, né? O próprio René Descartes vai falar do cogito, né? O cogito, que é o eu penso. Então, se eu penso, eu existo. Então eu crio uma relação de individualidade e de subjetividade com o abstrato. E para o liberalismo e a ideologia liberal, o que predomina muitas vezes é a satisfação das necessidades ligadas ao subjetivo, à subjetividade. E aí aparece o direito. Quando aparece esse direito, que é um direito ligado à modernidade, que não é o mesmo do passado, ele fica imbricado com as necessidades. Então, tudo aquilo que eu tenho de necessidade e de vontade, eu transformo em direito, né? Ele vai falar que no passado o direito estava muito ligado ao exercício da cidadania do sujeito na polis, né? Na polis grega, por exemplo. E o direito, até o próprio Cícero falou na Roma Antiga, era para levar equilíbrio e levar igualdade, mas não uma igualdade exatamente com essa noção de isonomia perante a lei, mais da Constituição moderna, do Hans Kelsen e tudo mais. Não é exatamente isso. É levar a própria noção de justiça, né? Uma noção de equidade para aqueles que no jogo dos poderes, no equilíbrio e no entrechoque dos poderes, eles estão desfavorecidos, né? Essa ideia de justiça, ela também vai ser ligada ao mundo liberal com a ideia de igualdade. E não necessariamente a igualdade, a ideia de igualdade, de equidade que nós temos do mundo moderno é a mesma ideia do passado, né? Bom, ele vai falar também que os direitos humanos estão na língua de quase todos os grandes governantes. O Sarkozy na França falando que ele tinha o objetivo de ser um político que ia expandir os direitos humanos ainda mais no planeta. O Kofi Annan, ele vai falar do Kofi Annan, aquele que foi secretário da ONU por muito tempo, africano, né? Que ele era um sujeito totalmente educado pelas elites britânicas e reproduzia o status quo do imperialista, do imperialista, do conquistador, né? Do homem branco, né? E aí o Kofi Annan também disse que o século XXI e a partir de então seria o século da expansão e do fortalecimento dos direitos humanos. Mas essa ideia de direitos humanos, ele vai falar no livro duas coisas. Eles estão ligados à natureza humana, ao homem e à natureza humana. Mas ele vai falar que espécie de homem é esse e que espécie de noção de natureza é essa. Porque boa parte dos povos do mundo desconhecem essa abstração dos direitos humanos, essa ideia dos direitos humanos que o Ocidente conhece. Para os chineses, por exemplo, a questão dos direitos está muito ligado ao dever. O dever, ao invés de você ter direitos, receber direitos, ganhar direitos por você ser um indivíduo, estar atomizado e um indivíduo descolado da sociedade, você tem que, na China, por exemplo, pelo menos na China antiga, era você cumprir com um dever para com o seu próximo ou para com a sua comunidade. Então é uma outra lógica que opera não só na China, mas em diversos outros países, que desconhecem essa noção ocidental dos direitos humanos, né? Bom, ele vai falar no livro aqui então que essa questão do Dasein a gente tem que levar em consideração para se preservar
aquelas cosmovisões ou aquelas singularidades de cada povo, de cada tradição, uma vez que as tradições elas não são iguais. E aí você preservando isso, você vai ter uma multipolaridade e uma multiplicidade maior para contribuir para a própria diversidade do mundo e tudo mais, né? Bom, mas quando que a gente começa a ter essa noção de indivíduo na história, né? Ele vai falar que isso está muito ligado ao cristianismo, né? Quando Roma se torna oficialmente cristã através do imperador Constantino, a ideia da alma, ela vai trazer uma subjetividade para os indivíduos. Você não é mais algo voltado para o coletivo apenas. Você tem uma interioridade. E há uma separação entre o abstrato e o concreto. Essa separação é o que vai dar origem ao cartesianismo entre razão e corpo. A razão está descolada do corpo. Na modernidade, a gente sabe que ambas as coisas estão imbricadas, mas por muito tempo elas foram separadas dessa forma, né? E aí ele vai falar da Idade Média, por exemplo, como que a noção da cidade de Deus agostiniana, ela era uma cidade que não estava no alcance dos homens, então tinha a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Essa separação, ela vai trazer vai vir acarretada de toda uma subjetividade do indivíduo, né? E esse indivíduo ele vai ficar descolado, então, do concreto muitas vezes, né? Essa abstração faz com que ele vai trazer, como eu já disse também, as questões das necessidades interioranas dele voltado para dentro, né? Ele vai estar voltado para dentro. E aí quando surge a escolástica espanhola do Francisco Soares e tudo mais, os jesuítas vão levar e promulgar muito disso, que vai ser depois desaguado no chamado direito natural. O direito natural parte do princípio que o indivíduo, antes dele estar em sociedade, no seu estado de natureza, uma suposta natureza que precede, é a priori dele, da sociedade, ele goza de alguns direitos que deveriam ser assegurados ao homem natural. Então existe o homem natural e o homem social. O homem social, que ele é o homem político, ele é diferente do homem natural. O Aristóteles falava do animal político, que nós somos todos, para que exista o homem, que nós temos as nossas singularidades, é preciso que exista o outro. Se você não tem a comparação com o outro, é impossível você fazer isso. E ele vai falar então que esse homem natural é a base de todo o iluminismo, que vai ser o iluminismo escocês, que deu origem à Bill of Rights de 1776, da Revolução Norte-Americana, que começa falando e assegurando os direitos naturais e tudo mais, né? E depois a Carta dos Direitos do Homem, que foi escrita em 1789 na França, que era no contexto da Revolução Francesa. Essa ideia é uma ideia liberal de homem, que vai dar origem ao que o Locke falava, que essa liberdade, você assegurar os direitos do homem e os direitos naturais, é você assegurar o direito à propriedade, a busca da felicidade e a propriedade. E que cada um deveria ter autonomia de ser livre e viver da maneira como ele bem entende, sem uma coerção, seja uma coerção do coletivo ou uma coerção do Estado, né? E o Alain de Benoist, ele traz todos esses conceitos, mas ele traz tecendo uma crítica. Ele vai inclusive falar do marxismo, que o Marx considerava que os direitos humanos, que são os mesmos direitos que nós defendemos hoje, eles são direitos muito ligados à classe e à ideologia burguesa, porque eles estão imbricados com o direito à propriedade. Então eles são maquinados e usados, revestidos, feito um véu que mascara as verdadeiras intenções, por aqueles que têm privilégios na sociedade
de poderem gozar de sua liberdade, de seu privilégio, em detrimento de uma maioria, ou seja, os operários, que vivem como servos ou semi-escravizados, que só têm a sua força de trabalho e não podem viver com essa mesma liberdade dos que possuem propriedade, dos que possuem o capital, dos que possuem essas coisas. Bom, eu vou fazer uma ressalva até aqui. Eu entendo o que o Alain de Benoist fala, que é perigoso quando você tenta exportar esse modelo ocidentalizado como um modelo universalista para qualquer situação no mundo inteiro, de países e povos que têm tradições diferentes. Eu concordo que deveríamos respeitar mais as singularidades e que o Ocidente não tem a resposta, e a democracia e os direitos humanos, pela noção do Ocidente, não é apenas o que existe, mas eu acho perigoso também o relativismo. O relativismo, ele traz e acarreta muitas coisas perigosas com ele também. Em compensação, eu acho que uma vez estando dentro da civilização ocidental, quando a gente já passou a ter a noção de indivíduo construída, eu sou a favor dos direitos naturais. Então, eu reconheço que você pode questionar que natureza é essa e que direitos são esses e que subjetividade é essa, mas uma vez que elas existem e a gente estando dentro desse modelo, elas devem ser preservadas contra qualquer assédio de um coletivo ou de um Estado, principalmente. Então, nesse caso, eu me oponho com algumas colocações do Alain de Benoist. Mas eu reconheço, e ao mesmo tempo que eu reconheço que a importância do Dasein, a importância do ser aí, a importância do ser e o ente, né, que cada povo tem uma singularidade, eu acho que deveria haver um equilíbrio, mais ou menos, entre essa busca e a noção de subjetividade do Ocidente e do indivíduo e a satisfação de suas necessidades, o que não se confunde com um hedonismo ao excesso. Também é preciso que você tenha os direitos, mas também os deveres, né? Em detrimento de qualquer coisa que venha sobrepujar esse ensimesmamento, talvez, né? A gente é ensimesmado, ou essa singularidade, que eu chamo de singularidade, porque quando a noção de indivíduo ela surge, ela traz também as suas singularidades. Se a gente defende as singularidades de cada povo pela sua tradição e o Dasein, deveríamos defender também as singularidades do indivíduo, que não deveria ser atomizado e egoísta, mas que deveria viver numa coletividade preservando a sua individualidade. O que não é talvez o mesmo que o Mises e o que a Margaret Thatcher, mais simplificamente, disse, que não existe a sociedade e a sociedade é um agregado de indivíduos. O Alain de Benoist vai criticar isso também, porque ele traz muito a antiguidade clássica, onde todas as coisas estavam voltadas para a polis, para o coletivo e para a vida em coletividade, né? Ao traçar o destino metafísico do homem, o cristianismo fez com que ele se distanciasse da justiça, né? Se distanciasse da vida dos sentidos. Então você tem o mundo imanente, o mundo pela apreensão dos sentidos, e o mundo transcendente. E essa transcendência, como eu disse, traz a subjetividade e descola, como se nós tivéssemos duas instâncias, a instância terrena, mundana, e a instância para além desse mundo. E sabendo disso, a ideologia liberal, ela trabalha a questão da subjetividade para criar mais mercados. Os mercados são criados em cima de necessidades que são criadas. Então as necessidades são criadas e com essas necessidades vem acarretado com elas o direito também, né? Você tem a lei natural e a lei positiva. Então é como se o direito consuetudinário, que é o direito baseado nos costumes, a moralidade que dele surge, deu origem ao direito positivo, da lei positivada, e essa lei positivada ela está totalmente ligada ao homo politicus, né?
o homem político está ligado ao direito positivo, porque é o historicismo. O historicismo que o próprio Hegel falava é o historicismo que está descolado da ideia de natureza, do natural. Então tem uma espécie de entrechoque entre natureza humana e aquilo que é dito e feito pela centralidade da ideologia ou do dogma ou de uma constituição. Ele vai falar que os cristãos na Idade Média, quando surge a Idade Moderna e principalmente a contemporânea, e os países têm as suas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, né? E eles querem elaborar uma constituição, os cristãos achavam que era um pedantismo, que era um despotismo você criar uma constituição, né? Porque a lei era a lei divina, era a lei que Deus dava, a lei divina do direito natural. E então você criar uma constituição da lei dos homens, e o homem passando a ser a medida de todas as coisas, era algo arrogante para esses cristãos nessa transição, principalmente do mundo medieval para a modernidade, né? Então, como ele fala, que é como se o homem fosse a medida de todas as coisas, e do homem partisse diversos caminhos infinitos, né? Acontece que quando você coloca o homem na centralidade de todas as coisas, principalmente se ele é aliado a uma subjetividade, aí necessidades novas são criadas e o mercado que vem acarretado por detrás desses discursos dos direitos, ele vai criar não só necessidades, mas realidades para se inserir e operar a lógica capitalista, né? É o triunfo da vida interior. Somente através da vida interior, estado voltado para dentro, que você pode alcançar a Deus. O cogito do René Descartes é o eu penso. Se eu penso, eu existo. Então essa consciência interna faz com que eu tenha uma singularidade, e essa singularidade me descola necessariamente da coletividade. Então eu estou fora da coletividade e preciso viver para mim. É como se eu tivesse uma vida da esfera privada e uma vida da esfera social, pública e coletiva. E a crítica que ele faz à modernidade e à pós-modernidade, que é o que o próprio Dugin vai chamar de uma sociedade pós-liberal, é que o indivíduo atomizado, ele só vive essa vida interior, que não necessariamente é intelectual, porque a vida interior também deve ser intelectual. O ócio, por exemplo, é você elevar o espírito através da intelectualidade, através das letras, das artes. Isso é muito bom para a sua subjetividade também. Mas ele vai falar que essa vida interior, ela vai descolar o indivíduo, e todos nós estamos vivendo muito mais uma vida interior do que uma vida coletiva. E isso vai, inclusive, em grandes centros urbanos, onde reina a impessoalidade. E isso daí vai ser foi justamente fortificado e atomizado, inclusive pela pandemia recentemente, né? Então, os direitos humanos, para o Alain de Benoist, eles são direitos ligados a esse homem descolado, que não é a realidade de muitos agrupamentos humanos. Você tem populações ainda, não digo a palavra primitiva, mas não societais na África, ou que não passaram por um processo de revolução burguesa, não passaram por um processo de urbanização, não se tornaram societais, populações que ainda não alcançaram essa alcunha. E como que você vai falar de direitos humanos para populações ou para tribos indígenas, para nações indígenas, agrupamentos humanos, que não tem essa noção do indivíduo muito bem construída, ou que a noção do indivíduo ela se dá por uma outra lógica, como no Oriente, né? Embora o Oriente esteja muito ocidentalizado já, você tem uma espécie de noção diferente do que é o indivíduo, né? Se comparado ao Ocidente, né? O homem é digno, independente a qual cultura ou nação ele pertença, ele é digno, não pode ser tratado como um indigno. A ele lhe cabe os direitos só pelo fato dele nascer e existir.
não pelo que ele faça, ou pelas crenças que ele tem, ou a posição que ele ocupe. Ele, por ser homem, então, independente da cultura, vem acarretado todos esses direitos. E aí o Alain de Benoist vai falar que, como qualquer ideologia, a ideologia dos direitos humanos, ela precisou se fixar e se valer ao longo da história, porque nem sempre ela existiu. Como eu disse, ela surge na contemporaneidade, na Revolução Francesa e na Revolução Americana, com a Bill of Rights e a Declaração dos Direitos do Homem, só que para ela poder ter uma legitimação, ela teve que forjar realidades também. Aí ele fala aqui da ONU, da Unesco, né? O primeiro tribunal de crimes contra a humanidade foi o Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, onde eles condenaram os nazistas, né, e tudo mais. E aí surge as convenções de Haia, né, a Corte de Haia, e principalmente elas vão ser fortalecidas no início dos anos 90. No início dos anos 90 teve aquela confusão na Bósnia, né, e com as ações dos sérvios liderados pelo Slobodan Milošević, o Slobodan Milošević, que foi acusado de crimes contra a humanidade e de ter perseguido as minorias étnicas, né, as minorias étnicas e tudo mais. E também, nesse contexto, teve aquela grande discussão dos direitos humanos em referente aos Tutsis e os Hutus, o massacre que teve em Ruanda também, com 800 mil mortes, né, quase mais de 800 mil mortes, em Ruanda em 1994, e aí se discutiu também a aplicação dessas cortes, onde qualquer pessoa pode ser julgada se ela cometer crimes, ou qualquer governante, né, se ela cometer crimes contra a humanidade. E ele vai criticar, de certa forma, a ação dos direitos humanos que priorizam a sociedade iluminista, liberal, que reproduz uma espécie de racismo também, imperialista, porque quando ela é introduzida, vem acarretado o capitalismo, e ela promoveu as revoluções coloridas ao redor do globo, inclusive a Primavera Árabe, e foi ela que derrubou o Saddam Hussein e o Muammar Gaddafi, né? Muammar Gaddafi foi derrubado por essas revoluções coloridas em nome dos direitos humanos. E isso acarretou num problema ainda maior nos países, na Líbia e no Iraque, né? Que são países que antes poderiam até ter uma certa instabilidade, mas eram muito mais estáveis, tendo essas figuras ditas ditadores governando sobre elas, do que o governo atual agora, que está uma confusão total. Então eles nem conseguiram inserir a ideologia ocidental nesses países, da mesma forma que eles causaram uma confusão muito maior nesses países pela intromissão dos Estados Unidos, do Ocidente nesses países, pela justificativa de expandir a democracia e os direitos humanos. Eles acabaram complicando ainda mais a situação, né? Bom, ele vai falar que além da ideologia dos deveres que existia na China, você tem outras lógicas também, como na Índia, pelo Dharma, né? Tem o Karma e o Dharma, também nas religiões budistas, a questão do Dharma e tudo mais. E como que você vai, então, levar a sua ideologia de direitos humanos e dessa noção de individualista e do indivíduo atomizado, separado do coletivo, para esses países, para esses lugares? É um grande problema que se apresenta, né? Bom, na minha opinião, como eu já disse, eu prezo pelo direito natural. Eu acredito que exista sim um homem no estado de natureza. O Hobbes me faz muito mais sentido, embora o Rousseau tenha falado também, do que o próprio Rousseau. O Locke seria algo mais ideal. Eu simpatizo com os conservadores liberais, né? Embora eu goste bastante também da quarta teoria política, que deve ser uma superação da primeira, principalmente da primeira e segunda teorias políticas, né? Do capitalismo e do liberalismo, né? Melhor dizendo, do liberalismo e do socialismo. A terceira ideologia política, da terceira posição, a gente pode pegar a questão do Estado. Eu acho que do liberalismo se dá para aproveitar a questão da liberdade, do socialismo a igualdade, e a questão da organização do Estado
para a manutenção dessas duas, embora às vezes elas sejam antagônicas e não funcionem no mesmo lugar, seria a terceira posição, e uma quarta posição, que é do mundo multipolar. Eu tendo a simpatizar com o conservadorismo liberal no sentido de emancipar o indivíduo e deixar com que ele escolha o caminho a ser traçado, qual caminho perseguir. Essa ideia de liberdade me agrada muito mais do que em nome de qualquer outra coisa, em nome da pátria ou em nome de qualquer outra coisa, se anule essa liberdade. Mas eu entendo que, assim como Ramiro Ledesma falou, para muitas pessoas, apenas os ricos podem se dar o luxo de não ter pátria, né? Apenas os burgueses podem se dar o luxo de não ter pátria. Então, para uma grande maioria que não goza desses privilégios, eu digo até de uma classe média também, talvez, que foi totalmente precarizada e rebaixada ao nível, perdeu o status de classe média ao longo dos últimos 30 anos, talvez faça muito mais sentido as ideias nacionalistas e as ideias mais de uma fortificação de uma comunidade, de um comunitarismo de um Estado, do que essas ideias liberais, ao qual até o Roberto Schwarzman disse que são as ideias fora do lugar. Num país como o Brasil e no terceiro mundo, como a América Latina, como que você vai adotar essas noções que vêm do centro do capitalismo, principalmente dos Estados Unidos, né? E a noção de direitos humanos, ela vem acarretada com tudo isso. Embora, como eu disse, eu simpatizo a ideia do homem natural, o homem prévio à sociedade, o homem prévio ao político, né? Que tem o homem político e o homem natural. E esse homem natural, do estado de natureza, ele me agrada muito quando a gente fala de natureza humana e da preservação dos mínimos requisitos para que se goze de uma liberdade e viva bem, né? Então eu gostei do livro do Alain de Benoist, mas eu tenho algumas ressalvas e discordo de algumas coisas, embora eu concordo que o relativismo ele pode apresentar como algo perigoso, né? E como que você vai dizer para mulheres que mutilam a genitália em alguns lugares do mundo, ou o infanticídio que acontece até mesmo entre os nossos indígenas, né? Ou as ideias da Revolução Iraniana da década de 70 e do Afeganistão também, que subjugou a mulher e faz ela usar burcas, mas aquela sociedade, você não pode olhar para aquelas sociedades, principalmente as sociedades muçulmanas que são muito visadas hoje, com um olhar ocidental, né? Mais ocidentalizado. Então é um problema, mas ao mesmo tempo que os direitos humanos, quando eles são impostos de cima para baixo, e ele fala nesse livro que eles são impostos de cima para baixo, ao mesmo tempo que essa imposição de cima para baixo é complicada, eu acho que a natureza humana ela deve ser preservada, e principalmente o direito à liberdade. Muito obrigado, leia o livro, recomendo veemente esse livro. Curta, se inscreva, compartilhe. Valeu, gente, grande abraço.